Oi, crianças! Então vamos começar a nossa aula de ensino religioso. Vamos hoje viajar para outro monte, o Monte das Oliveiras. E antes de eu começar a falar sobre esse monte, os acontecimentos, que ocorreram lá, vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, somos gratos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos dá. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem nos livrado do mal. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem nos protegido desse vírus mal. Abençoe os nossos familiares, abençoe, Deus, aqueles que não estão com emprego, que o Senhor possa abrir as portas de emprego, Deus. Abençoe o familiar de cada aluno que está assistindo essa aula, que o Senhor os abençoe, os proteja. Deus, abençoe cada criança, que a Tua palavra possa penetrar em seus corações e que elas, Deus, possam praticar dia após dia. Deus, também pedimos perdão pelos nossos pecados. Em nome do Teu Filho amado Jesus, amém. Então, crianças, vamos viajar para o Monte das Oliveiras. Agora vamos ter que voltar no tempo. Na época de Davi, do rei Davi. Vocês lembram, né? Do rei Davi, eu já contei várias histórias sobre o rei Davi. Vocês sabem também que Davi teve filhos. Um deles, vocês conhecem bastante, que foi o rei Salomão. Mas não vamos falar sobre Salomão agora. Vamos falar sobre outro filho de Davi. O nome desse filho era Absalão. Esse filho era desobediente e ele fez o povo se revoltar contra o rei Davi. Ele fez o povo acreditar que o rei Davi não era um rei bom e que ele seria um rei muito melhor do que o seu pai. Então o mensageiro do rei Davi foi contar a ele que os israelitas tinham passado agora para o lado de Absalão. Então Davi reuniu seus oficiais, o que estavam com ele ali na cidade de Jerusalém. Então falou para eles que eles tinham que fugir juntamente com ele, porque Absalão iria matar todos que estivessem ali na cidade. Então todos concordaram, porque eles eram servos de Davi. Então Davi saiu dali às pressas, fugido de Jerusalém, juntamente com sua família e os seus funcionários. Agora, por que Davi teve que sair às pressas de Jerusalém? Por acaso não era ele o rei? Davi já enfrentou vários inimigos. Davi enfrentou um gigante filisteu. Davi, ele enfrentou o exército de Saul. Então, vários inimigos Davi teve. E por que agora Davi estava com medo do seu filho Absalão? Primeiro, Davi, ele sabia que Absalão tinha muito mais soldados do lado dele. Então, tinha muita gente lutando pelo seu filho Absalão. Segundo, Davi, ele não queria que tivesse uma guerra ali na cidade de Jerusalém, porque a cidade de Jerusalém foi uma cidade escolhida por Deus. Então, ele não queria que houvesse uma destruição ali da cidade. Se tivesse que haver guerra, que fosse fora da cidade, no campo aberto, e não dentro da cidade para destruir Jerusalém. E outra coisa, terceiro, Davi amava muito seu filho. Ele não queria que seu filho se machucasse. Então Davi, saindo da cidade, juntamente com sua família, os seus servos, iam tristes, todos muito tristes. E as pessoas que permaneceram na cidade, que eram fiéis ao rei Davi, choraram muito. E Davi, caminhando, juntamente com os seus servos e sua família, caminharam pelo deserto. Então, eles chegaram no Monte das Oliveiras. E ali, quando eles passaram pelo Monte das Oliveiras, Davi chorou muito. E ele estava descalço, o rosto abatido de tristeza. E quem estava juntamente com ele também choraram muito, choravam bastante. Então, era uma situação muito triste, Você sair da sua cidade por causa do seu filho, que queria tomar o seu lugar e lhe matar, na verdade. Mas o fim da história é que Absalão, filho de Davi, acabou sendo morto. E Davi voltou a reinar em paz. Agora vamos dar um salto na história. Vamos avançar mais um pouquinho, mas vamos continuar no Monte das Oliveiras. Esse monte foi onde Jesus levou os seus discípulos, logo após a última ceia. Então faltavam poucas horas para Jesus ser preso pelos soldados e depois crucificado. Então esse lugar presenciou a tristeza de Davi
mas também presenciou a profunda tristeza do nosso Senhor Jesus. Lá, ele se ajoelhou e orou. Ele precisava de forças que só o nosso Senhor Deus poderia dar. E o Deus Pai mandou um anjo para o confortar. Nós sabemos que a história de Jesus não acaba aí. Jesus sofreu muito. Ele morreu, ressuscitou e, passados 40 dias com seus discípulos e amigos, ele retornou aos céus, ele voltou aos céus. E Jesus os levou a um lugar muito especial. E enquanto conversava com eles, Jesus foi subindo, até que uma nuvem o encobriu e os discípulos não conseguiram ver mais Jesus. Então, que lugar especial foi esse, onde os discípulos puderam contemplar a volta de Cristo aos céus? No Monte das Oliveiras. Então, crianças, aprendemos que os acontecimentos desse monte, quais foram? O sofrimento de Davi, porque ele não queria machucar o seu filho Absalão e também não queria a destruição de Jerusalém. Também vimos o sofrimento de Jesus naquele monte, quando ele orou, pedindo forças ao Pai. Mas também vimos que o Pai deu um consolo a ele. Também aprendemos, na aula de hoje, quando Cristo ele voltou aos céus. Mas por que Cristo voltou aos céus? Ele não poderia ficar aqui na terra? Primeiro, Jesus, ele é Deus e a morada dele é nos céus, juntamente com o Pai. Ele veio aqui para a terra para pagar os nossos pecados. Então, quando a missão foi cumprida, ele retornou à morada dele. E lá ele está preparando o lugar para nós. E está lá intercedendo por nós junto ao Pai, pedindo ao nosso favor. Mas não estamos sozinhos. O Espírito Santo habita dentro daqueles que entregam a vida a Jesus. Então, para onde nós formos, temos o Espírito Santo dentro de nós. Certo, crianças? Então, essa foi a aula de hoje, falando sobre o Monte das Oliveiras. E o que aconteceu nesse monte, certo? Então é isso, crianças. Beijos e até a próxima. Tchau!